Vamos orar, queridos. Vamos fechar nossos olhos. Pai, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor. E mais uma vez colocamos nossas vidas diante do Senhor. E pedimos graça e misericórdia. Pedimos que o Teu Espírito fale com a gente. E ministre em nossos corações. Em Teu nome, Jesus. Amém. Domingo passado, retrasado melhor. Domingo passado foi o pai do Alan que pregou. O Brunelão. E falei sobre as disciplinas da espiritualidade em relação às disciplinas internas, né? Interiores, melhor falando. E hoje eu quero falar sobre as disciplinas exteriores, que são 4 também, né? Fazer aí para a gente tentar trazer para esse ano, para as nossas vidas, um crescimento, né? Thalita estava ministrando na hora do louvor hoje aqui, falando essa questão quando a gente perde o hábito da oração, o hábito da leitura, o hábito da busca, né? Isso é tão perigoso, isso é muito perigoso. E amém, porque a gente ainda continua, pelo menos buscando a comunhão, buscando estar nos cultos, né? E sempre tem essa balela aí de gente que fala, né? O Espírito Santo habita em mim, eu não preciso ir na igreja, né, porque eu sou a igreja, porque eu não preciso ir no templo, porque eu sou o templo, né? Geralmente, pessoas que falam esse tipo de coisa não oram, não buscam, não evangelizam, não discipulam ninguém. É só mimimi, né? Certo? E aí, assim, esses mimimi, né, deixa de lado. Agora, muitas vezes, a gente também, né, que está procurando permanecer na comunhão, muitas vezes a gente pode cair nessa questão de comodismo e deixar a busca, né? Deixar a busca por Deus e o crescimento tão necessário. E as disciplinas da espiritualidade, elas são essas ferramentas que nos ajudam nesse crescimento, né? Porque elas vão tratar questões em nós que a gente precisa estar sempre olhando e estar atento para que haja crescimento em nossas vidas. Amém? Então, a primeira disciplina que eu vou tratar, a questão da simplicidade, né? A disciplina da simplicidade, ela implica numa busca de viver uma vida simples, se desvencilhando de toda a fragilidade de uma vida de aparências que maquiam o mundo de mentiras. Então, como é que é isso com você? Como é que isso funciona com você no dia a dia, né? Há uma preocupação demasiada com a sua aparência, por exemplo, com aquilo que as pessoas vão pensar de você, como as pessoas te enxergam. As pessoas precisam, de repente, ficar ostentando coisas para serem amadas, né? Comprar coisas. Quando a gente compra coisas, quando a gente é compulsivo, o que a gente está querendo preencher dentro da gente? O que há dentro da gente que traz essas inquietudes da gente precisar o tempo todo estar sendo afirmado pelas questões externas, né? Pelas opiniões externas, né? Alguém já passou por esse tipo de coisa? Não precisa levantar a mão, obviamente, se expondo, né? Quantas vezes a gente é tentado a isso, né? Tentado a entrar naquilo que o mundo, né, estabelece como padrão para a gente, né? Em questão de moda mesmo, de vestimenta, em questão de postura, né? Geralmente posturas contrárias a Deus. Eu e a Cátia, nós estamos fazendo o nosso devocional em cima de Provérbios. A gente está lendo um capítulo por dia e tendo o nosso tempo de reflexão e oração. E é muito interessante o que Provérbios fala, porque Provérbios o tempo todo é aquela coisa, né? Filho meu. Então, é o pai falando para o filho, ensinando o filho as questões que ele entende que são primordiais para a vida com Deus, né? E sempre estabelecendo que a palavra, a lei, é o nosso norte, né? É o que nos norteia, é o que nos direciona. Então ele fala assim, olhe para aquilo lá, né? Tenha aquilo como referência para a sua caminhada. Daí ele vai colocar o tempo todo, né? Colocando as questões lá, por exemplo, né? Uma das questões que ele estava tratando, a questão da mulher adúltera, né? Então ele fala assim, olha, não se incline, então escute o conselho do Senhor, não se incline para isso. Aí ele traz ali tudo aquilo que é uma consequência do fato de eu e você não ouvirmos o conselho de Deus, né? E é muito interessante esse jogo que Salomão faz. E aí eu fico pensando, né, que a pessoa que escreveu aquilo ali é uma pessoa que é fruto, de alguma forma,
de uma relação que começou por meio de um adultério, né, que foi o caso de Salomão, de Davi com Batseba. Então, Salomão é filho de Batseba, né? Então, ele é filho de uma mulher que caiu com o rei, né, e que o rei tornou tudo aquilo ali público, né, porque foi público, todos sabiam do que tinha acontecido com o rei, né. E ele é esse cara que olha para a vida do pai e viu a causa da destruição na vida do pai e que ele não quis para ele. Ele falou, não, isso daqui, eu não vou repetir isso nos nossos filhos, né? Mas, ao mesmo tempo, isso também é uma coisa muito estranha, né? Porque o cara que está falando essas coisas é o cara que teve 1000 mulheres na sua vida, né? Entende? Então, mas o conselho da palavra em nada tem que ver com o cara que está falando. Vocês entendem isso? Porque se nós fôssemos olhar para os autores bíblicos, para a vida deles, muitas vezes nós não poderíamos também tê-los como exemplo, porque todos eles falharam. Mas o ensino da palavra é isso. Então, o que Salomão está dizendo não tem nada a ver com a vida dele. Porque ele está falando, olhe para a lei. Olhe para aquilo que Deus estabeleceu para mim e para a tua vida como padrão de comportamento, né? Até ali no capítulo 6, ele estabelece a questão da preguiça, né? E ele estabelece uma questão muito interessante, porque ele liga a preguiça à pobreza. Ele fala que o homem preguiçoso, o homem que não batalha, o homem que não luta, ele vai ser pobre. Não é interessante isso? 6, ele estabelece aquilo ali, mexeu um pouco com o meu lado de protelar as coisas, né? Tem uma palavra que se usa quando você fica procrastinação, né? De procrastinar sempre as coisas, né? Porque às vezes a gente quer prosperar na vida, mas a gente tem preguiça até de prosperar. Porque ele está falando, tem preguiça de correr atrás das coisas. E você não vai ver ninguém aí, a não ser que ganhou uma herança, né? Que eu acho que não é o caso aqui. No capítulo 6, ele estabelece a questão da infelizmente, né? Mas alguém que teve uma herança, né? Mas geralmente para você alcançar alguma coisa, você tem que batalhar muito, né? Claro que não é o caso das cantoras de funk, né? Mas o resto, né? Não é interessante isso? Hoje o Alan postou uma coisa muito interessante lá, né? O cara falou assim que o brasileiro que deve ser solitário, como é que é? Procrastinação. A vida de quem não reconhece a grandeza da Anitta deve ser uma vida solitária, triste, né? O Alan postou assim, eu estou compartilhando isso com muitas lágrimas caindo dos meus olhos na minha solitude. Então a simplicidade, queridos, ela trabalha isso. É a busca interior para que a gente possa viver uma vida simples, sem busca de coisas externas que venham nos engrandecer, mas a nossa grandeza está aqui dentro, na nossa simplicidade. Então, viver uma vida de simplicidade é viver uma vida de liberdade, a qual eu tenho certeza, eu tenho convicção que talvez a grande maioria da humanidade não vive uma vida de liberdade. Sempre uma vida, de alguma forma, de buscar uma afirmação externa, quando aqui dentro está tudo arrebentado. Eclesiastes 7:29 diz assim, Deus faz o homem reto e este procura complicações sem conta. Então, Deus fez o homem para trabalhar as questões simples, para ser simples, mas a gente está o tempo todo procurando complicações para as nossas vidas, né? Como é que era a nossa vida sem celular, né? Quem tem 50 anos aqui sabe do que eu estou falando. A gente, quando eu namorava com a Kátia, querido, a gente não tinha nem telefone. Eu nem sei como é que a gente fazia para namorar. Como é que a gente marcava para se encontrar? Eu não sei. Falava, sei lá, quarta-feira vai lá em casa, beleza? Daí eu ficava 3 dias sem falar com ela. Era assim a coisa. E quando tinha telefone, porque na época o telefone era muito caro. Você levava um tapa na orelha do teu pai e da tua mãe se você tivesse um telefone namorando, alguma coisa assim. Não tinha essa conversa. Entende? Então vocês, hoje em dia, né, tem um WhatsApp, fala à vontade. Mas eu, quando era criança, quando era adolescente, não tinha como você ficar, era muito caro, era caríssimo, tudo era caro. Então, a disciplina cristã da simplicidade é uma realidade interior que resulta no estilo de vida interior. Todo aspecto interior, como o exterior da simplicidade, são fundamentais. Enganamos-nos a nós mesmos se cremos que podemos possuir a realidade interior sem que ela tenha um profundo efeito sobre o nosso modo de viver. A tentativa de demonstrar um estilo de vida exterior de simplicidade, sem a realidade interior, conduz ao legalismo fatal.
Então, não é que a gente está querendo agora fingir uma coisa que nós não somos aqui dentro. Não é essa a ideia. A ideia é trabalhar essa simplicidade aqui dentro para que ela exteriorize, nunca o contrário. Porque o que acontece muitas vezes é que pode existir uma espécie de falsa humildade, onde a gente assume para nós uma vida de simplicidade, ao mesmo tempo que está julgando o outro. Então, a ideia não é julgar o outro. A ideia não é impor sobre o outro a minha simplicidade, exigir do outro essa simplicidade. A ideia é que eu viva essa simplicidade para o meu benefício, para o meu crescimento, para que eu fique livre das opiniões externas, livre daquilo que o mundo dita para a minha vida. Você não tem uma impressão de quando está assistindo televisão, você sempre, quando desliga a televisão, você tem aquele sentimento de insatisfação? Isso se chama propaganda. A propaganda ela tem a função de gerar em você uma necessidade que não existe. Ela vai trabalhar em você uma necessidade daquilo que não existe. Certo? Eu gosto muito de assistir assim, programas de tipo Casas no Paraíso. Mas ao mesmo tempo é horrível assistir aquilo ali. Porque é uma constatação de uma pobreza desgraçada na nossa vida. Entendeu? A gente dorme muito triste, né? A Kátia me falou, amor, para de assistir esses troços aí. Porque assistir aquilo ali é viver uma vida frustrada, porque você acaba não ficando feliz com aquilo que você tem, então você fica lançando uma felicidade para algo que você sabe Deus se um dia, né, vai conseguir algo nesse tipo, né? Então, nós devemos entender com clareza que o ardente desejo de abundância, olha bem, queridos, escutem isso aqui. Devemos entender com clareza que o ardente desejo de abundância na sociedade contemporânea é de natureza psicótica. É psicótica porque perdeu por completo o contato com a realidade. Então, essa é a função da televisão, essa é a função da propaganda. Sempre estar gerando em você e em mim uma insatisfação crônica para com a vida. Um descontentamento crônico comigo e com você, com as coisas que nós temos. Então, as coisas simples, aquilo que você já tem, não é suficiente. Nós sempre estamos numa busca desenfreada por algo mais. Vocês não sentem isso no dia a dia? Devemos entender com clareza que o ardente nós ansiamos possuir coisas que nós não necessitamos nem desfrutamos. Compramos coisas que realmente não desejamos para impressionar pessoas das quais não gostamos. Somos levados a sentir vergonha de usar roupas ou dirigir carros até que se gastem. Os veículos de propaganda têm nos convencido de que andar fora da moda é não andar em dia com a realidade. Já é tempo de despertar-nos para o fato de que a conformidade com uma sociedade enferma significa que estamos enfermos. Enquanto não vimos o quanto nossa cultura se desequilibrou nesse ponto, não estaremos em condições de lidar com o espírito de riquezas materiais que há dentro de nós, nem desejaremos a simplicidade cristã. Então, essas coisas que nós estamos vendo aí, elas são contrárias ao espírito da simplicidade que Deus quer de cada um de nós. Essa loucura, essa insatisfação cotidiana em mim e em você, isso tem que morrer em mim e em você. Nós temos que estar contentes o tempo todo com tudo. Esse é o desafio da Bíblia. Eu vou chegar na parte que dá a impressão que eu estou querendo que você fique pobre o resto da vida. Não é isso. Que nem eu quero isso. Está amarrado em nome de Jesus. Então, o herói moderno é o jovem que se torna rico em vez do ideal franciscano de um jovem que voluntariamente se torna pobre. Né? Quem que é o cara do sucesso hoje? O cara do sucesso é quem está rico. Daí você olha para esses caras que estão ganhando muito dinheiro hoje, fazendo seja lá o que for, a gente sente uma insatisfação com a nossa vida. Então a gente não sabe ser feliz vivendo uma vida simples, de simplicidade, tendo um carro barato, vivendo uma vida simples. A gente não fica contente com isso. Nós deveríamos fazer a objeção à moderna psicose que define as pessoas pelo quanto podem produzir ou pelo que elas ganham.
se torna Olha só. rico, em vez do ideal franciscano de um O padrão jovem que estabelece para a humanidade é esse, né? Prosperidade. Aqueles mais prósperos são os que realmente conseguiram, né, vencer na vida. Será? Fazendo seja lá o que for. Será que vencer na vida é ter tudo? Será que vencer na vida é ter dinheiro? Isso é vencer na vida? Uma vida simples, de simplicidade. Será que uma pessoa que viveu a sua vida com sua esposa, com seus filhos, numa simplicidade, essa pessoa não é uma Nós vencedora? deveríamos fazer a objeção à moderna psicose que define as Vocês acham que pessoas riqueza pelo quanto podem produzir ou pelo que destrói depressão? Riqueza impede suicídio? Riqueza compra fidelidade? Riqueza compra amor? Riqueza compra carinho real e verdadeiro? vencer na vida. Jesus exortou o homem rico a não ter apenas uma atitude interior de desapego às suas posses, mas literalmente livrar-se delas se desejasse o reino de Deus. Disse Jesus: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Olha só. É o próprio Senhor Jesus que está dizendo isso para mim e para você, lá em Lucas 12:15. Que a vida de um homem não consiste nos seus bens. Há algo mais importante que deve acontecer aqui dentro de mim e de você. Porque eu e você, como cristãos, todos os dias, se a gente não busca o Senhor, não busca viver essa vida em simplicidade, a gente pode deixar Deus de lado, a nossa missão, o nosso chamado, para nos focarmos em riquezas, em ficarmos ricos, em termos coisas, em buscarmos suprir essa necessidade que essas propagandas ficam plantando em nossas vidas todos os dias. Então, aconselhamos as pessoas que vinham buscar a Deus, né? Aconselhou as pessoas que vinham buscar a Deus: vendei os vossos bens e dai esmolas, fazei para vós outros. Nossa, aqui olhou, borrou tudo. Para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus. Então, olha só, a propaganda fala sobre você ficar rico. Jesus vem e fala: não se preocupe com isso. Ajunte seus tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, ninguém pode roubar de você. Ele chamou todos os que quisessem segui-lo para uma vida alegre, olha só, despreocupada e isenta de cuidados materiais. Lá em Lucas 6,30 ele fala assim: dá todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Ou seja, olha, roubou, pode levar. Hoje não, se alguém vem roubar o teu celular, o que você faz? Sai no braço, né? Então, olha só, o meu, eu estou torcendo para que roubem, porque daí eu posso comprar mais um. Ajunte seus tesouros. Eu ganhei com muito amor e carinho, estou aqui desprezando o celular. Ninguém pode roubar de você. Ele chamou todos. Paulo disse: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Lá em 1 Timóteo 6,9. Hebreus 13,5. Seja a vossa vida sem avareza. E ele fala, olha só: contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Olha só que coisa linda. Seja feliz com o que você tem, porque você tem aquilo que é mais precioso de tudo, que é o Senhor Jesus. Isso é viver uma vida de simplicidade, uma vida sem se importar com essas coisas. Mas um ponto então, aqui, para alegrar alguns aqui: simplicidade não é a rejeição às riquezas, queridos. Não é isso. É não ser movido por elas. É não viver uma vida em função delas. Lá em Filipenses 4,12, olha o que Paulo fala. Fazendo esse contraponto, ele fala assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Amém?
Então, é uma postura interior. Não é uma rejeição, mas é uma postura. É uma postura que caminha sem a necessidade, sem ser alienado, sem ser controlado por esses desejos externos. Então, se tem, amém. Amém bem forte, né? Amémzão, né? Se não tem, amém também. Um amémzinho mais fraquinho, mas amém também. Né? Porque não sejamos hipócritas, né? Quando falta, a gente não consegue dizer um amém com a boca cheia. Apesar de que essa deveria ser a nossa busca no dia a dia. Então, está faltando? Amém. Está cheio? Amém. Né? Não é uma rejeição, mas é uma postura. Não tem picanha? É uma postura que caminha sem a necessidade, sem ser alienado, sem ser controlado por esses desejos. Que é uma metáfora, mas... Amém. Agora, né? Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Então, vocês estão entendendo que Paulo não está falando que é uma rejeição à riqueza, ao dinheiro, não é isso. Não é que a gente foi chamado para ser favela, né? Certo? Não é esse o nosso chamado. Mas nós também não fomos criados e chamados para vivermos em função de busca por riquezas. Não é esse o nosso chamado. Então, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, esse é o espírito da simplicidade. Porque aquele que tem o espírito de simplicidade dentro dele, ele sabe viver tanto na fartura quanto na necessidade. Não é aquilo que determina quem ele é. Porque a pessoa que não sabe viver isso, que a vida é voltada para a riqueza, ela consegue ficar satisfeita quando não tem a riqueza? Consegue? Não. Certo? Não consegue. Porque ela não consegue viver essa vida de simplicidade. Então, a simplicidade é a única coisa que pode adequadamente reorientar nossas vidas, de sorte que as posses sejam autenticamente desfrutadas sem nos destruir. Amém? Isso é lindo. Porque eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, mas muito mesmo, e se você vê essa pessoa na rua, você nunca vai dizer que essa pessoa tem dinheiro. Porque consegue viver uma vida de simplicidade. E conheço gente que você olha, você pensa, cara, essa pessoa nada em dinheiro. E é mais pobre que nós. Se é que é possível. Não. Verdade, uma vez eu e a Kátia, logo que a gente veio para Curitiba, a gente conheceu uma menina, pensa numa patricinha. Entendeu? E a gente imaginou, essa menina deve morar numa mansão. E convidaram a gente para ir na casa dela, né? A gente foi, né, cara? Quando a gente chegou lá, sério, gente, a menina morava numa casa assim que, olha, não condizia com aquilo que ela exteriorizava, sabe? E deixa eu contar mais umas coisas. A gente ficou lá, eu vou contar, minha mulher está fazendo assim para mim lá atrás, mas eu vou contar. E aí, tinha uma aranha marrom por metro quadrado. E eu, como era novo em Curitiba, eu morria de medo da aranha marrom, né? Então, foi a primeira vigília na minha vida que eu não dormi. Que eu fiquei literalmente acordado, assim, orando com o olho aberto, cuidando das aranhas marrom. E a Kátia estava com uma calça branca. E a gente saiu mais ou menos umas 6 horas da manhã, estava amanhecendo o dia, assim. Estava saindo da casa, assim. Eu olhei para a calça dela, assim. Eu vi a calça dela se mexendo. Eu falei, amor, parei. Gente, eu acho que tinha umas 500 pulgas na calça dela. Então, essa era a casa da pessoa que aparentava, sabe, ter uma coisa que ela não tinha. Entende? Então, para que isso? Exteriorizar uma coisa que não é uma realidade, né? Não condiz. E era uma pessoa bem orgulhosa, assim, difícil de relacionamento. Né? Depois eu falo o nome para vocês lá, depois procuram. Qualquer dezinho aí, vocês nem sabem quem é. Vai que ela está rica, hoje eu estou aqui falando dela aqui, ela chega aqui e esfrega, né?
Então, a Escritura, ela é farta em descrições da abundante provisão material que Deus dá ao seu povo. Então, você vê lá Deuteronômio 8, 7 e 9, verso 17 também. Por exemplo, diz assim: não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Então, aqui, Deuteronômio está falando que a riqueza vem do Senhor. Amém? Então, Deus dá a riqueza a quem Ele quer. Entendeu? Por que Ele não deu para vocês? Aí, briguem com Ele. Lá em Mateus, queridos, no capítulo 6, no versos 25 a 33, eu quero ler essa passagem porque Jesus ele trabalha muito essa questão da simplicidade dentro de cada um de nós, como um princípio. Ele fala assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Amém? Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Eu acho interessante isso, né? Porque a perspectiva de Jesus é acerca dessa questão da vestimenta, né? Ele olha para as nossas roupas aqui, ele olha para um lírio do campo e fala assim: vocês acham que vocês estão vestidos bonito? Entendeu? Isso aqui que é bonito, ó. Isso que eu criei, olha que coisinha bonitinha esse lírio. Entendeu? Então ele olha para as nossas roupas, ele vê nossas roupas como trapos. E fala que aquilo que ele criou, ninguém consegue se vestir como um lírio do campo. Então Jesus está nem aí para a nossa vestimenta, para aquilo que a gente veste. E por que se ele não se preocupa com isso, nós estamos preocupando com as pessoas, como elas vão nos enxergar? Esse é o sentido. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, ou seja, os ímpios, é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar. Portanto, se Jesus está falando que ninguém consegue se vestir como um lírio do campo e não é para a gente se preocupar, o que ele fala no final ali? O que precisa acontecer para que todas essas coisas aconteçam na nossa vida? Buscai o quê? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Repita comigo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, é buscar em primeiro lugar as riquezas? É buscar em primeiro lugar a fama, o sucesso? É buscar em primeiro lugar essa vida maluca de insatisfação? De dar ouvidos àquilo que as agências de propaganda insistem no nosso coração? E é isso a nossa busca? Não. A nossa busca, em primeiro lugar, o reino de Deus, e o texto é claro. E estas coisas vos serão acrescentadas. Acrescentadas por quem, queridos? Por quem? Pelo Senhor. Amém? Porque a gente está buscando, em primeiro lugar, o reino dele, então ele vai acrescentar essas coisas na nossa vida. Amém? A sexta disciplina é a disciplina da solitude, que é uma outra dificuldade também que nós temos hoje em dia. Essa questão de saber ficar só. Não é solidão, solitude, ok? A Teresa de Ávila dizia: aquieta-te em solitude e encontrarás o Senhor em ti mesmo. Então, é necessário que a gente aprenda a ter uma vida de solitude, não é de solidão, de solitude. Jesus chama-nos da solidão para a solitude,
O medo de ficarem sozinhas petrifica as pessoas. Tem gente aqui que tem medo de ficar sozinho? É possível um cristão ter medo de ficar sozinho? Ó, hipocondríaco tem medo de ficar sozinho. Se minha mulher morrer, eu estou lascado. Quem se voluntaria a cuidar de mim depois que se minha mulher morrer? Fala para Deus, toda vez eu oro, ó Deus, leva eu primeiro. Ela que se vire depois para cuidar dela, mas leva eu primeiro. Pela idade, a probabilidade é eu primeiro, né? Então, mas como é que é esse negócio do medo de ficar sozinho? Na mente de um cristão, isso não deveria ocupar a nossa mente, porque o Senhor Jesus falou o quê? Que Ele estaria conosco todos os dias. Então, a gente nunca está sozinho. Por um princípio de fé, a gente nunca está sozinho. Então, o nosso medo de ficar sozinhos impulsiona-nos para o barulho, para as multidões. Solidão é vazio interior. Solitude é realização interior. São duas coisas distintas. Há uma solitude do coração que pode ser mantida em todas as ocasiões. As multidões ou a sua ausência têm pouco que ver com esse estado atentivo interior. É perfeitamente possível ser um eremita e viver no deserto e nunca experimentar a solitude. Mas se possuirmos solitude interior, nunca teremos medo de ficar sozinhos, pois sabemos que não estamos sós. Nem tememos estar com os outros, pois eles não nos controlam. Em meio ao ruído e confusão, encontramos calma num profundo silêncio interior. Olha que coisa interessante. Então, solitude não é necessariamente ficar sozinho. Solitude é entender que aonde você está, você não tem necessidade de estar com as pessoas para preencher um tipo de vazio. Você está com as pessoas porque você está resolvido. E, ao mesmo tempo, você não tem medo de não estar com pessoas, porque você também está resolvido. Isso é viver uma vida de solitude. Aprender a permanecer só. Quem gosta de ficar sozinho? Quem não gosta de ficar sozinho? Tem gente que levantou as duas mãos. Geralmente o homem gosta mais, né, de ficar sozinho do que as mulheres, né? Eu gosto muito de ficar sozinho. Gosto muito. Mas amo também estar com pessoas, né? Gosto de estar com pessoas. Mas não tenho a necessidade de estar com pessoas. Não é aquela coisa assim, ai, um vazio na minha vida, preciso estar com aqueles fedidos lá, né? Não é isso, certo? Mas eu gosto de estar com pessoas, mas também gosto de estar sozinho. As duas coisas. Então, a solitude interior há de manifestar-se exteriormente. Haverá a liberdade de estar sozinhos, não para nos afastar das pessoas, mas para poder ouvi-las melhor. Jesus viveu em solitude do coração interior. Desculpa, solitude, isso mesmo. Nossa, mas borrou tudo aqui, gente, está difícil. Também frequentemente experimentou solitude exterior. Então, olha só, a vida de Jesus. Ele começou o seu ministério sozinho, passando 40 dias no deserto. 40 dias no deserto, sozinho. Antes de escolher os 12, ele passou a noite inteira sozinho, orando no deserto. Quando recebeu a notícia da morte de João Batista, Jesus foi para um barco, para um lugar, sozinho. Após a alimentação miraculosa dos 5.000, Jesus mandou que os discípulos partissem, então ele despediu as multidões e subiu ao monte a fim de orar sozinho. E por aí segue várias situações em que Jesus gostava de estar sozinho. Ele estava no meio das multidões, servindo as multidões com os discípulos, dormia junto com os discípulos, mas tinha os momentos diários em que ele ficava sozinho. Num devocional esses dias, eu estava
lendo aquele texto, né, que Jesus pega, até compartilhei com vocês, acho que foi não lembro que culto foi, onde Jesus sai de madrugada, sai de casa, de madrugada, e vai para um deserto orar sozinho. Então, há essa necessidade. Então, eu e você precisamos olhar para essa inquietude, esse medo de estar sozinho. É diferente de solidão. É gostar, amar esse tempo de estar sozinho, buscando a Deus. Alguns passos, queridos, para a solitude. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer é tirar vantagem das pequenas solitudes que enchem nosso dia. Consideremos a solitude daqueles primeiros momentos matutinos na cama, antes que a família desperte. Então, um primeiro toque para vocês a respeito disso, que é algo que eu gosto de fazer muito e que eu aprendi no seminário com um professor chamado Dom. O Dom, ele era bem velhinho assim na época, ele já deve estar com o Senhor, porque já faz muitos anos isso, mas o Dom, ele nos ensinava assim, ele falava que todos os dias quando ele acordava, a primeira coisa que ele fazia era abrir os olhos e falar com Jesus. E ele falava assim: bom dia, Jesus. Eu queria dizer que eu te amo. Ele ficava sozinho, ele era solteiro, né? E ficava aquele tempo ali, sozinho, sabe? Às vezes, acorda um pouco mais cedo e fique um pouco ali em solitude na tua cama. Né? Ou então se levante, vai para o sofá e tem um tempo de solitude, de 5 minutos que seja. Fique um tempo sozinhos com Deus, falando com Deus. Procure essa solitude todos os dias. Então, consideremos a solitude daqueles primeiros momentos matutinos na cama, antes que a família desperte. Pense na solitude de uma xícara de café pela manhã, antes de começar o trabalho do dia. Existe a solitude de para-choque de um carro, junto ao para-choque de outro, durante a correria do tráfego, na hora de mais movimento. Então, é aprender a usar esses momentos de solitude, né, em que você pode estar no ônibus. Eu gostava muito de um hábito que o Alex tinha e que eu também tinha na minha vida, que é aquela coisa. Ele estava indo para o trabalho, né, e de casa até o trabalho demorava quase 1 hora de ônibus. O que ele fazia? Ia lendo. E aproveitando esse tempo para ler, para ouvir uma música, para orar. Né? Como é que é isso? Como é que a gente faz com esse tempo que a gente tem de intervalos o tempo todo? A gente tira esse tempo para estar sozinho, para orar e para buscar? Não sei quem que publicou hoje no Instagram, falou assim, se nós trocássemos o tempo que nós gastamos olhando o nosso celular pelo tempo que a gente está lendo um livro ou lendo a Bíblia, né? Daí mostrava a pessoa, né, escovando o dente e lendo a Bíblia, sentada em qualquer lugar, lendo a Bíblia, o tempo todo lendo a Bíblia. Né? A não ser que realmente seja uma Bíblia no celular, né, que pode ser também. Mas é isso, pense no tanto tempo que nós gastamos nas redes sociais, vendo, sinceramente, lixo, porcaria. Né? E a gente não gasta um tempo edificando as nossas vidas, a não ser que a gente gaste esse tempo na internet, realmente edificando as nossas vidas, vendo coisas que de fato nos edificam. Certo? Às vezes eu olho para aquele Instagram lá, eu tenho uma vontade de desinstalar essas coisas do meu celular. Eu só não faço isso porque existe uma necessidade de comunicação pelas redes sociais, mas eu fico pensando, sabe, tanta coisa que é colocada assim, né, tanto tempo que a gente gasta nessas coisas todos os dias, e a gente arruma desculpa para não ler a Bíblia. A gente diz que não lê a Bíblia. Né? Perguntar quantas vezes eu leio a Bíblia durante um ano. Né? Não precisa nem ser a Bíblia toda, é simplesmente ler, sei lá, trechos da Bíblia, as quais a gente não lê. Então, somos indesculpáveis. Uma coisa que é interessante também na solitude é, por exemplo, tirar um dia inteiro de silêncio, sem proferir uma única palavra. Consegue?
Já tentaram fazer isso? Um retiro de silêncio? Eu sempre tive vontade de fazer um período de silêncio em algum monastério. No monastério você tem praticamente silêncio, você tem os períodos em que você pode falar, mas é uma experiência interessante. Inclusive que os homens poderiam até fazer, né, Tiago? Só que tem uns lá que não podem ir, né, que eu duvido que consiga. Acho que nem entra na porta, os caras já não deixam nem entrar na porta. Mas é isso, tirar um dia de silêncio. A gente já fez esses exercícios em renovo, de ficar ali um tempo de silêncio, sem falar nada. E é muito interessante. Cara, quando a gente fecha a boca, a gente para de falar e procura ficar em solitude, em silêncio, é algo maravilhoso. É uma experiência maravilhosa. Então, a semelhança de Jesus, devemos afastar-nos das pessoas de modo que possamos estar verdadeiramente presentes quando estivermos com ela. Então, vocês acham que Jesus tirava esse tempo de solitude porque, sei lá, para encher linguiça no Evangelho ali, tem alguma coisa no Evangelho para eles colocarem escrito ali? Vocês acham que as ações de Jesus, as atitudes de Jesus, não queriam nos ensinar princípios preciosos para mim e para a tua vida? A necessidade de estarmos sozinhos, em oração, buscando esses silêncios. É interessante que ele ia para um deserto, né? Por que um deserto? Porque era esse lugar de silêncio. É difícil, hoje a gente mora você pode também morar numa chácara, seja onde for, é difícil você adquirir um silêncio total, né? Às vezes eu tentei orar assim, buscar o silêncio, colocar um fone, né? E aí eu começava a escutar meu coração bater. Difícil você ter silêncio. Você conseguir se concentrar e obter um silêncio. É praticamente quase que impossível, né? Mas tente ficar em silêncio. Fale menos. Quem que fala bastante? Quem fala pouco? Você acha que você fala pouco, Mar? Eu falo pouco, amor? Eu conheço pessoas que, meu Deus do céu. Eu conheço gente que, se você para conversar, você não consegue nem encontrar uma pausa para dizer, preciso ir. Você não consegue, porque emenda tudo assim. Emenda tudo. Fala, né? Geralmente mulher, né, fala bastante, né? Mas isso é comprovado cientificamente. Eu sei que eu conheço vários aqui na igreja, aqui, ó, esse lado de cá, especialmente aqui. Não, tem homem que fala também, conheço alguns aí que tá louco. Então, o fruto da solitude é aumento da sensibilidade e compaixão por outros. Surge uma nova liberdade para estar com as pessoas. Há uma nova atenção para com o interesse dos outros. Amém? Então, saber ficar em solitude é aprender a ouvir, ao invés de falar. Que é a grande dificuldade, o nosso grande desafio como cristãos hoje. É ouvir o outro. Parar para ouvir. Eu confesso para vocês que eu tinha muita dificuldade de ouvir. Eu tinha um déficit de atenção meio crônico. Assim, sério mesmo. E lá na Gólgota, na antiga Gólgota, era complicado, porque terminava o culto, vinham uns 10 assim, né? E eu tentando prestar atenção numa pessoa aqui, e mais 10 carinhas me olhando assim. Ó. Sem pressão nenhuma, sem nenhuma pressão, eu tentando prestar atenção na que a pessoa estava falando, aquele bando de cabeça me olhando ali. Era complicado, né? E eu já não sou muito bom de dar atenção para as pessoas, ali, rapaz, era pior ainda. Entende? Então, era complicado. Né? Mas é isso, mas a gente vai aprendendo, né? Aprendendo a exercer, né, essa atenção, mais ouvir. Né? Às vezes também, no começo do ministério, a pessoa nem mal começava a frase, eu já sei, né? Eu já queria orar para a pessoa, nem esperava a pessoa falar direito.
São coisas, né? Você tem dificuldade de ouvir? Você gosta de ouvir o outro? Gosta de conversar? O Ken é um cara que gosta de conversar. Eu falei isso para ele ouvir depois. Ele me liga só para falar assim, Pipe, eu quero conversar. Eu falo, sai daqui, polaco, eu não quero você. Tem gente que gosta de conversar. O duro é... Eu sou chato, Ana? Você gosta de conversar comigo? Que bom. Então, a sétima disciplina, queridos, estou quase encerrando, porque elas são mais curtas aqui, é a submissão. Não é nada disso, mas a submissão que todo cristão tem que ter em sua vida. Então, o Martinho Lutero lhe dizia, o cristão é o mais livre de todos os senhores e não está sujeito a ninguém. O cristão é o mais submisso de todos os servos e está sujeito a todo mundo. Amém. Aleluia? Amém? Então, a submissão, ela nos liberta da necessidade de que as coisas sejam sempre do nosso jeito. Conhece gente que tem que ser sempre do jeito dela? Ou dele? Conhece? Conhece? Conhece aí, Tiagão? Aí, Nilton. Tem que ser sempre do jeito da nega ou o contrário, nega? Contrário? Lá em casa, amor. Sempre do meu jeito ou do teu jeito? Depende? Ei, Jesus. Como é que é o docinho aí? Que era difícil. Hoje não está mais perto da gente, nem em Curitiba mora, mas era muito difícil, porque tudo tinha que ser do jeito que ela determinava, sabe? E ela dava um jeito, cara, de manipular situações assim, e aquilo me irritava muito, muito, porque ela dava um jeito. Ela dava um jeito. Por exemplo, estamos em 10 pessoas, 9 pessoas querem ir no shopping comer uma pizza. Entendeu? Ela conseguia que todas aquelas pessoas fossem comer cachorro-quente. Ela conseguia. Ela manipulava a situação, sério, de jeito, gente, demoníaco o negócio. Sério, eu falava, isso aí é demônio, isso aí nem é normal. Entendeu? Ela conseguia manipular tudo, entendeu? Claro, coitado do marido, então, você saber, era casada, tá? Então, esse coitado... Né? 1 Pedro 2, 18 a 19 diz, escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Então, a submissão, ela te liberta da necessidade de mudar os outros. Como é que está em casa essa coisa de querer mudar o marido, mudar a esposa? Para quem não casou, aí já recebe, em nome de Jesus. Aí. Ela faz o que eu não gosto, eu falo, eu comunico, ó, amor. Acho que devia, não pode ser tão grossa assim comigo. Né? Magoou esse dia que você falou aí. Né? Então, geralmente é isso. Então, a gente vai aprendendo. Né? Aprendendo. Uma das coisas, por exemplo, esse negócio da comunicação dentro do casamento, gente, é uma das coisas mais importantes que existe dentro do casamento, é comunicação. Falar as coisas. Sabe? Não prive o outro de falar. E também essa coisa de comunicação é complicado, né? Porque, às vezes, você quer criar um ambiente de comunicação e a pessoa fala, e quando fala, você, primeiro de tudo, não espera a pessoa terminar de falar, já corta a pessoa e já massacra a pessoa. Né? O que isso gera dentro de um relacionamento? Por exemplo, eu vou lá e conto alguma coisa, vou tentar falar alguma coisa para a Kátia
corta o que eu estou falando e já me massacra antes de esperar eu terminar o que eu estou falando. Não tem nenhum tipo de compreensão para com aquilo que eu vou falar, porque ela precisa estar certa e eu estou sempre errado. Não é verdade isso, tá? O que vocês acham que acontece? Qual que é o resultado disso? É facinho. O que vai acontecer a partir daquele momento? Nunca mais eu vou falar nada. Então, muitas vezes a gente pensa que o nosso casamento está bem, porque a pessoa não fala. E quando a gente viu, já era. Conheço vários casamentos que foram para o beleléu, porque não falam as coisas, não deixam claro as coisas. E é conversar. Eu sempre falo que o melhor momento de conversar, de falar as coisas, é quando está tudo bem. Porque quando está brigando, meu filho, nunca é hora de falar as coisas. Porque ninguém vai ouvir nada e muitas vezes você vai falar coisas que não condizem com a realidade. Vai aumentar tudo, né? Né, amor? Vai aumentar tudo. Então, não é que não lavou a louça naquele dia, nunca lavou a louça. Então, uma situação é nunca, tudo, sempre. Conhece as palavras? Né? As palavras mais endemoniadas dentro de um casamento é nunca, sempre, toda vez, toda hora. Né? Oi? Quê? Sempre eu? Isso? Senti que abriu o coração aí, é. Sentiu aí. Ô, Natan. Então, a submissão, ela fortalece a convicção da identidade do ser. Jesus foi submisso porque ele tinha convicção de quem ele era, o Filho amado do Pai. Ele foi o servo de todos e nos ensinou a sermos servos de todos, a buscarmos não os nossos interesses, mas os interesses do outro. Isso é tão difícil, né, cara? Às vezes as pessoas casam por causa de sexo, né? E aí descobre que casamento, sexo é o de menos, né? Porque ninguém fica 24 horas por dia virando os olhos para trás, né? As coisas mais importantes, a compreensão, a ouvir o outro, conversar, e conversar muito, queridos, o silêncio dentro de um casamento. Não é solitude, eu estou falando de silêncio. Cuidado com o silêncio. Não guarde para você as coisas. Fale, converse. Certo? Muita gente que a hora que estoura é tarde demais. As coisas que mais têm acontecido no nosso ministério nesses 22 anos, né, amor? Eu acho que foram as situações. Acabou. Acabou. E a gente não tinha mais nada o que fazer. Não tinha mais nada. Porque o marido aguentou tudo, ou a esposa aguentou tudo, nunca falou nada. E quando foi falar era tarde demais, não tinha mais o que fazer. E a gente já não tinha mais o que fazer. Comunicação. De não ouvir. Por isso, essa serviência ao outro, né? Esse espírito de servir o outro, de solitude, de compreensão, tão necessário dentro de um casamento. E por último, queridos, serviço. Servir ao outro. Também é uma disciplina necessária para todo cristão. Talvez nós estaremos indo para um lugar onde vai haver a demanda de muita força, né, muita gente para ajudar a operar as coisas ali. E não somente isso, mas ontem eu estava conversando com um casal que é de lá, que é lá da PIB, e esse casal falando que lá tem 20, quantos mil membros? 20 e poucos mil membros tem a igreja. E falta gente para servir. Que uma das maiores necessidades da igreja é gente para servir. Então, você imagina, cara, uma igreja com 20 mil pessoas, é impossível passar por esse tipo de coisa. Né? Sei lá. E tem a necessidade.
de pessoas estarem operando, né? Então, que a gente, se a gente for, que a gente vá com esse espírito de servir, não somente nós, mas servir a igreja, naquilo que ela precisar de nós também. Amém? Porque, com certeza, eles também estão se dispondo a nos servir também, no que é necessário. Amém, queridos? Tem esse espírito de servidão. Se desvencilhe desse sentimento que muitas vezes a maioria de nós tem de querer ser servido. Como eu gostaria de vir aqui todo domingo, só sentar nessa cadeira aqui e me alimentar e ir para casa e não fazer nada. Como eu gostaria que fosse assim. Quer dizer, acho que eu não consigo viver assim. Para mim isso não é vida. Eu amo servir, amo estar com vocês e que todos nós possamos despertar para isso em nome de Jesus. Amém?